princípio fundamental de trocas de calor. Esse tópico ele trata, né, daquele tipo de troca de calor, por exemplo, entre um aquecedor a gás de água, por exemplo. Nós temos lá a água fria e a água quente, né? E aí mistura as duas para se obter, né? Ajusta-se a temperatura da água para se obter uma temperatura mais agradável. O ar-condicionado contido lá em uma sala de cinema, né, com a chegada das pessoas, a utilização dos equipamentos de projeção e iluminação, né, vai aumentar a temperatura desse ambiente, né, por causa das trocas de calor das pessoas e dos equipamentos com o ar desse ambiente. Então, né, nesse caso, né, o sistema de ar-condicionado deve ser dimensionado em decorrência assim, das trocas de calores que acontecem naquele ambiente. Então, vamos estudar, né, como é que funcionam essas trocas de calor. Por exemplo, também numa xícara você vai colocar o leite quente e o café um pouco mais frio, né? Então, vai acontecer a troca de calor entre o recipiente, entre o café e entre o leite. Então, vamos estudar como é que isso funciona. Então, veja lá, ó. Então, o princípio fundamental das trocas de calor diz que a energia, né, a quantidade de calor, a somatória da quantidade de calor recebida, mais a somatória de calor cedida tem que estar igual a zero, claro, né? Se um corpo cede calor, ele cede calor para um outro corpo que recebeu, né? Então, a mesma quantidade de calor cedida vai ser a mesma quantidade de calor recebida pelo outro corpo. Então, o que recebido tem que ser igual ao que cedido, certo? Essas trocas de calor, né, diz assim, ó, se vários corpos no interior de um recipiente isolado termicamente trocam calor, os de maior temperatura cedem calor para os de menor temperatura, até que se estabeleça um equilíbrio térmico. Claro, né? Se alguém cede, vai ter o outro que vai receber. Só que o princípio da troca de calor funciona da seguinte forma: sempre o de maior calor cede para o de menor calor, certo? Então, se tivermos vários corpos trocando calor, nós vamos somar, né, as quantidades de calor entre esses corpos, que tem que dar no final igual a zero. Então, de acordo aí com o princípio da conservação de energia, né? Então, vai ser assim, Q1 mais Q2 mais Q3 mais quantas substâncias envolvidas nessa troca de calor. Vai ter que dar igual a zero. Temos alguns recipientes, né, que a gente chama de recipientes adiabáticos, que são os recipientes que evitam, né, a troca de calor com o meio, né? Então, o único recipiente que realmente evita a troca de calor com o meio é o calorímetro. Então, o calorímetro é feito para que não haja nenhum tipo de troca de calor com o meio físico, nada. Então, dentro de um calorímetro, não há perda nenhuma de calor. Alguns outros equipamentos servem como um recipiente adiabático, quase que adiabático, né? Por exemplo, a garrafa térmica. Então, a garrafa térmica, ela tem ali por finalidade evitar a propagação de calor. Evitar, mas ela não é 100% de eficácia, né? Tanto que se a gente deixar o nosso café lá, vai acontecer que de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, o café vai esfriar. Então, não é 100% de eficácia. Já no calorímetro, né, existe 100% de eficácia. A garrafa térmica, ela também, né, vai vedar um pouco ali, mas não tanto, tá certo? Vamos resolver um exercício, então, né, que fala sobre isso. Em um calorímetro ideal, sempre que houver esta palavra calorímetro ideal, é porque está falando que não há perda de calor com o meio, né? Agora, se falar em uma xícara, aí com certeza vai dar os dados da xícara, dados de massa da xícara, de temperatura da xícara, para que você possa fazer o exercício. Neste caso aqui, não a troca de calor com o meio, ou seja, com o recipiente, porque está falando de um calorímetro ideal. Onde existe 200 gramas de água, é colocado um pedaço de ferro de massa 10 gramas, a temperatura de 100 graus Celsius. Então, prestem atenção, que o ferro
tem uma massa de 10 gramas, a temperatura de 100 graus Celsius. Foi colocado dentro de 200 gramas de água. Sabe-se que o calorímetro ideal, o calorímetro inicial, estava em equilíbrio térmico a temperatura de 20 graus. Então, nós temos um calorímetro que tem 200 gramas de água e que tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E nós temos um ferro que tem uma massa de 10 gramas a uma temperatura de 100 graus Celsius. Pergunta-se, a que temperatura o sistema atingirá o estado de equilíbrio térmico? Ou seja, quer saber a temperatura final disso tudo. Misturou-se duas coisas, de massas diferentes e temperaturas iniciais diferentes. Qual vai ser a temperatura final disso? Alguém vai ceder calor para alguém. Quem vai ceder calor? Com certeza, o de maior temperatura. Quem que é o de maior temperatura? O calorímetro, 20 graus Celsius. Não, o ferro, 100 graus Celsius. Então, o ferro, que estava a 100 graus Celsius, vai ceder calor para a água, que estava a 20 graus Celsius. E aqui a temperatura, então, o sistema atingirá o estado de equilíbrio térmico. Para resolver isso, a gente tem que pensar aqui. Q da água é mais do que do ferro, vai dar igual a zero. Por quê? A quantidade que a água vai roubar de calor, né, vai ser cedida pelo ferro. Então, a quantidade de calores trocados tem que dar igual a zero. Quem doa, tem quem recebe. Quem recebe, quem doa vai ser o mesmo valor. Então, vai ser igual a zero. Q, então, não é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura? Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O Q da água, então a massa da água, então vai ser quanto? 200 gramas. O calor específico da água não está no nosso exercício, mas a gente tem que saber que é 1 calorias, gramas, graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Nós sabemos a temperatura final? Não, é o que nós queremos descobrir, né? Nós sabemos a temperatura inicial? Sim, que é 20 graus Celsius. Mais, né, da nossa fórmula, o do ferro. O que do ferro? Massa do ferro é 10 gramas, ó. O calor específico do ferro é 0,11. Não foi dado nesse exercício, mas ele deveria vir como dados, porque não existe como a gente descobrir aqui nesse exercício. Então, o calor específico do ferro é 11 vezes a variação de temperatura, que nós sabemos que a temperatura inicial é 100, mas afinal a gente ainda não sabe, a gente ainda vai descobrir. Feito isso, né, então temos que fazer o chuveirinho, 100 vezes temperatura final, 1 vezes temperatura final, 1 vezes 20, certo? Pode multiplicar direto aqui, ó, 200 vezes 1 primeiro, e daí já fazer 200 vezes temperatura final, 200 vezes menos 20. Mas, multiplica aqui fora primeiro, ó, 10 vezes 0,11, e aí multiplica o produto disso pelo chuveirinho. Então, vezes temperatura final, vezes menos 100. Com isso, vai dar, ó, 200 vezes 1 vezes temperatura final, vai dar 200T. 200 vezes menos 20 vai dar menos 4.000. Mais 10 vezes 0,1 vai dar 1. Vai dar vezes temperatura final e vezes 100. Então, vai dar aqui, ó, 1,1 temperatura final menos vezes, vai dar 1,1, né? Vezes menos 100 vai dar menos 110. Então, 10 vezes 0,11 dá 1,1 vezes menos 100 vai dar, então, 110, igual a zero. Feito isso, agora a gente une os semelhantes, né? Então, nós temos aqui, ó, 200 temperatura final, podemos juntar com mais 1,1, certo? 1,1 temperatura final. Então, soma os dois, vai dar 201,1 temperatura final, menos 4.100, igual a 4.100, porque a gente somou os dois negativos, ó. Como os dois são negativos, negativo com negativo, soma os dois e mantém o sinal, né? Então, somamos os dois e a gente manteve o sinal de menos, igual a zero. Agora, né, como a gente tem essa igualdade igual a zero, a gente pode transportar esse 4.110 para o outro lado, sinal de igual, trocar com o zero, né? O zero vem para cá e ele vai para lá. Como o zero aqui não vai fazer diferença, a gente nem coloca. Então, ficou 201,1 temperatura final
igual a 4.110. Perdeu o sinal de menos porque trocou de lugar e ficou mais. Temperatura final é igual a 20,4 graus Celsius. Isso quer dizer, então, que ao misturarmos a água, 200 gramas de água, que tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, mais 10 gramas de ferro, que tinha uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, vai dar uma temperatura final, então, de 20,4 graus Celsius, ok?